Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, dia 16 de março, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombar deles e flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus anuncia a sua morte como consequência de toda a sua vida. Enquanto isso, João e Tiago sonham com poder e honrarias, suscitando discórdia e competição entre os outros discípulos. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Portanto, caros irmãos e irmãs, subindo com Jesus para a Jerusalém celeste. Jerusalém era o destino de Jesus naquela viagem que fazia juntamente com seus discípulos. Lá, Jesus sabia que teria a sublime missão de salvar a humanidade com sofrimento e perseguições. Por isso, enquanto seguia o caminho, mais uma vez, Jesus conscientizava a seus discípulos que, para que pudesse segui-lo e alcançar uma vida plena na glória dos céus, eles teriam que passar, como ele, pelo Calvário e pela cruz. No entanto, caros irmãos e irmãs, os discípulos não compreendiam nada que Jesus lhe dizia e pleitava já os melhores lugares no reino para usufruir das benesses que o alto posto poderia lhe posicionar. Então faz parte da nossa humanidade decaída, corrompida pelo pecado, rejeitar todo o sofrimento, tudo que venha de encontro às realizações do nosso plano. Assim como também desejar alcançar glória e poder sem passar por dificuldades. Caros irmãos e irmãs, no entanto, hoje não podemos mais nos enganar como os apóstolos, porque já conhecemos a história e Jesus nos ensina e nos adverte que, assim como aconteceu com ele, nós também passaremos por dificuldades, passemos por provações e perseguições, mas no terceiro dia, isto é, no tempo certo, ressuscitaremos. Este é, portanto, o nosso objetivo. Precisamos dar os passos que Jesus seguiu, mas assim devemos ter a firme convicção de que a vontade do Pai, a vontade de Deus para nós é ressuscitarmos como ressuscitou o seu Filho Jesus. Não há ressurreição sem cruz. Não há glória sem
provação. E é já nesta vida terrena que damos passos para essa conquista. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Caros irmãos e irmãs, a certeza da ressurreição nos dá alento para que possamos atravessar o deserto da nossa vida, em busca da Jerusalém celeste, apossados da graça de Deus, apossados da graça do Pai. Aqui mesmo, já podemos experimentar em nós as nuances da cruz e da ressurreição de Jesus. Vivemos com Cristo o seu martírio e, sobretudo, provamos muitas vezes aqui mesmo da sua ressurreição. Se quisermos a glória, temos que participar da cruz, que é o serviço, o encargo, a missão que muitas vezes vem acompanhado de incompreensão, de traições, acompanhado de humilhações. Caros irmãos e irmãs, enganam-se aqueles e aquelas que pensam que a salvação só tem validade depois da nossa morte. Não, é no nosso dia a dia que começamos a viver a vida eterna, pois ela consiste na vontade de Deus, se realizando na nossa existência terrena. Quem ama, quem serve e pratica os ensinamentos de Jesus, já conquistado assim a Jerusalém celeste desde já. Portanto, caros irmãos e irmãs, ao vivenciarmos esse período da quaresma, estamos aí na segunda semana desse retiro espiritual, devemos nos questionarmos se também almejamos a possuir a glória de Deus. Devemos nos questionarmos se já aceitamos a participar da cruz de Jesus. O que você tem feito pelo amor de Deus? Você tem aprendido e praticado o que Jesus tem lhe ensinado? Reflita nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. Aproveite esse período quaresmal para fazer uma reflexão profunda de você. Você se sente grande ou pequeno? Você quer alcançar o reino de Deus? Reflita nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs. E agradecemos ao Senhor Jesus, porque com doçura e firmeza Ele nos conduz pelo caminho da cruz. Quando nos aponta o Calvário, talvez nos escandalizemos, como Pedro. Talvez discutimos entre nós sobre quem é o maior. Talvez lhe apresentemos pedidos de privilégio e pedidos de poder. Tenha paciência conosco, ó Senhor. Diz-nos e repete-nos que a verdadeira grandeza está em servir, está em dar a vida pelos amigos e inimigos. Como bom pedagogo, Senhor, conduz-nos pela mão, pelas várias etapas, rumo à vida, rumo à alegria celeste. Contigo, Senhor, saberemos passar pelas provações, saberemos beber o cálice e aguardar a recompensa que só o Pai nos destina e nos quer dar. O importante é aprendermos contigo, ó Senhor, a amar e servir, até dar a vida, para que todos experimentem a graça para a redenção. Portanto, ó Pai, nos transforma em servidores de nossos semelhantes, nos fazendo sempre prontos a doar nossa vida, para que o teu amor chegue a todos. Amém. Assim seja. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.